Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza. Está começando o primeiro vídeo de retorno no blog do Souza. Por isso, um blog do Souza comenta. A ideia desse vídeo é justamente falar das matérias que saíram no blog ou estão próximos de sair, também de algumas apurações que eu já comecei a fazer nesse retorno. Então, antes de começar, claro, peço que você se inscreva, curta, compartilhe, claro, comente. Vamos construir isso aqui junto, aos pouquinhos, falar bastante basquete brasileiro, que é a nossa paixão. Recentemente, né, mais certeiro, na terça-feira dessa semana, saiu uma entrevista muito legal com o Ricardo Fischer, jogador do São Paulo e também presidente da Associação de Atletas que Jogam Basquete, a APB, tá? Que ele falou muito sobre um tema que é recorrente, infelizmente, no cenário brasileiro, que é atrasos de salários. Então, como a associação está lidando com isso, né? A gente entra ano após ano e sempre a gente fala de atraso de salário, sempre sai alguma notícia de atraso de salário, jogadores que não recebem há 3, 4 meses ou não receberam no final do contrato. Como diminuir isso, né? Como fazer isso? Como a associação está se propondo a diminuir essa questão? E na entrevista ele fala bastante até que a LNB ali é que é a única que tem sistema hoje no Brasil que visa se preocupar mesmo que os clubes cumpram esses contratos com os atletas. Ele até cita que a LBF e a CBB não têm esse sistema, então não teria essa abertura. E aí até fiz uma apuração depois, no final, para a gente só complementar sobre a LBF e CBB, mas ele fala que a LNB tem esse sistema, mas que ainda continua sendo um vício grande, né? Os clubes só começam a se organizar para pagar o que devem muito perto de começar o campeonato. E claro, o atleta hoje no Brasil, o atleta de basquete hoje, ele não quer perder esse contrato. Às vezes ele não recebe 100 mil, 200 mil, né? Ele recebe muito menos. E aí ele, obviamente, ele acaba recorrendo e caindo nas garras do clube no sentido de negociações que muitas vezes são muito benéficas para o clube, mas não para o jogador. E lembrando, né? Para os clubes hoje jogarem na liga, né, na LNB, no famoso NBB, ele precisa comprovar que não tem dívida trabalhista, ele precisa comprovar que ou que está negociando, ou que está em negociação, ou que não tem. Então, por isso que eles deixam para tentar fechar esse contrato com o atleta bem no final mesmo, para esticar essa corda, para que o atleta, com receio de talvez não fechou com outro clube, ele tenha que aceitar e aí aceite uma negociação que não é benéfica para ele e sim para o clube. Isso é muito interessante a gente ver. Um ponto que ele trouxe também nesse bate-papo é justamente que, por mais que a LNB também seja a única hoje, nacionalmente, que tenha esse sistema, ainda assim é uma dificuldade muito grande. Primeiro, a gente tem que lembrar que boa parte dos atletas hoje no Brasil não estão filiados à associação. Então, já é muito difícil você brigar pelos seus direitos, vamos dizer assim. E quando há esse embate, quando a associação entra para esse embate, segundo o presidente, ele fala que é muito difícil, né? Porque ninguém observa que o atleta tem direito, e sim cada um quer puxar o seu peixe para o seu lado. Muito interessante a entrevista, tem muito mais lá, vale a pena você acessar o blog do Souza. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo para você conseguir acessar. E só para finalizar, essa apuração da CBB e LBF sobre essa entrevista, da CBB fala que em nenhum momento a associação procurou eles para conversar sobre esse tema, e também falam que não receberam nenhuma denúncia formal de atraso de salários. E aí é uma linha muito tênue, né? Tipo, não receber denúncia formal de atraso de salário é muito diferente de não atrasar salário. A gente viu o próprio Vitória da Bahia, o próprio Vitória, né, que é da Bahia, atrasando salários e tendo uma crise gigantesca. A gente já viu outros clubes também na CBB tendo diversas dificuldades financeiras, não honrando com salários em dia. Então, só que, segundo a CBB, ninguém formalizou esses atrasos. Os atrasos aconteceram, mas ninguém formalizou. E a LBF não quis se pronunciar também. Isso é um ponto até importante, voltar aqui nessa entrevista do Ricardo, que ele
fala que até essa diferenciação salarial das jogadoras com os jogadores, entre mulheres e homens, é meio que culpa da LBF, mas vê lá na entrevista que está bem interessante. Essa semana também está saindo uma entrevista muito legal com o João Camargo, treinador do César Araraquara, atual campeão, também treinador da seleção brasileira, ganhou esse ano, né, 2023, ganhou 7 títulos. As 7 finais que ele foi 7 vezes campeão. Então é um cara bem interessante para a gente poder ouvir, sem contar que ele está no basquete feminino há muito tempo. Ele é muito conhecido pela passagem dele no Blumenau. Ele agora está no Araraquara. Mas a entrevista se baseou muito para poder falar dessa temporada 2023 que ele teve. Foi muito boa, seja no clube na LBF, seja com a seleção brasileira, mas também falar de base feminina. Será que a gente está formando atletas? Será que está chegando mais atletas para a gente? Será que a gente tem essa erupção mesmo de formação de atletas ou não? Lembrando, recentemente o Bradesco anunciou que vai encerrar as atividades, né, que é um grande polo, celeiro de atletas ali. E a gente vai falar um pouco então, dessa base feminina, de como está sendo construída, qual é a visão dele, e um ponto fundamental que eu acho que vai ser chave dessa entrevista, que é em vídeo, mas também vai estar escrito lá no blog, que é justamente ele falar um pouco da evolução dos profissionais que trabalham no basquete. Porque o que a gente olha no cenário é, o Brasil domina hoje o cenário sul-americano, isso é um fato, no feminino, mas e o cenário internacional? A gente está atrás da WNBA, dos Estados Unidos, da Sérvia, do Japão, da França e tal. Mas por que a gente está atrás? Será que os nossos profissionais estão se especializando também? E ele traz uma visão dele que é muito interessante, que eu já tinha ouvido também de outros profissionais, que é um pouco do caminho de, por exemplo, tem treinos da seleção brasileira que muitos treinadores não vão, são chamados, convidados para poderem participar, mas muitos não vão. E ele também sente um pouco dessa falta, talvez, de interesse, mas aí eu vou pedir para que você acompanhe e veja essa entrevista até o final, porque está muito boa, Veja, ele falou bastante coisa, a gente debateu sobre bastante coisa e está super interessante. Por fim, e a apuração que eu estou fazendo já nos últimos dias é que o campeonato da CBB ali, com a Dream Factory, deve acontecer realmente no segundo semestre desse ano ali, está sendo desenhado ali com o Tonhão, né? O Tonhão que foi supervisor por muito tempo do Corinthians, passagem pelo Paulistano também, ele que está tocando isso de perto. CBB e LNB aí na relação continua estremecida, obviamente, lembrando que a LNB não tem mais chancela da CBB, e aí as pessoas que eu ouvi, que eu procurei internamente ali, diversas pessoas que eu conversei me falaram que esse ano, pela BCLA, foram as equipes do NBB, porque ainda na temporada passada existia uma chancela da CBB para o campeonato acontecer, e por isso foram as equipes do NBB para a BCLA. Tá? Obviamente, outras pessoas falam que isso é uma grande história para poder dormir, que na verdade só foi as equipes do NBB porque elas teriam condição financeira de jogar o campeonato. O que se sabe ao certo nessa apuração que eu fiz é que para o ano que vem, ou para a próxima, ano que vem não, para a próxima temporada, a tendência é que a CBB bata bastante o pé para que vá as equipes da confederação que participem, que joguem os campeonatos da Confederação Brasileira de Basquetebol. Então, a gente já vai ter esse andamento. Em contrapartida, o que eu ouvi, e aí, assim, ainda esse não é uma apuração ainda fechada, mas e essa situação CBB e LNB pode também acarretar no outro movimento. O que eu ouvi pela primeira vez, tá? Agora em 2024, eu não tinha escutado isso ano passado, por exemplo, mais que eu estivesse fora, mas eu não tinha escutado isso, é uma possível volta da Liga Ouro, organizada pela LNB, o que faria, por mais que ninguém vá falar sobre isso, mas faria também muitas equipes
talvez desistirem no campeonato da CBB e ir para a Liga Ouro para poder disputar, já que a LNB é uma liga mais estruturada, né? A gente vê hoje em termos de comunicação muito melhor do que foi a CBB, o que está sendo a CBB ali de uma forma geral. Então, é uma liga hoje que está mais estruturada, está rodando há mais tempo também, esses moldes. Então, pela primeira vez eu ouvi a Liga Ouro, ainda não é uma apuração fechada, é uma coisa que eu ouvi pela primeira vez, mas que acho que vale ficar aqui no nosso radar. Essa é a minha ideia do blog do Souza, né? A gente falar sobre basquete brasileiro e poder comentar o que de fato está saindo, o que de fato está acontecendo, os movimentos que vão surgindo, para vocês ficarem muito bem informados, tá? Então, são esses movimentos que eu venho escutando, são essas apurações que eu venho tendo. Claro, a tendência é que eu traga mais coisas nas próximas semanas. O blog está voltando agora, primeira semana, está indo devagar, então a gente vai aqui, vamos acelerando aos poucos, entendeu? Para esse carro não quebrar. Vamos acelerando aos poucos aqui para trazer o máximo possível de informação sobre o basquete brasileiro para vocês. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acompanhe o blog do Souza, tá o link na descrição. Espero muito contar com vocês nesse ano, em 2024, para que a gente possa construir junto, falar muito de basquete brasileiro, que eu acho que é fundamental, que é o basquete que a gente tanto ama, que a gente tanto respira. É isso. Um abraço.